Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no quarto domingo da Páscoa e celebramos o Domingo do Bom Pastor. Todos os anos, no quarto domingo da Páscoa, a igreja lê o Evangelho do Bom Pastor e o trecho é sempre do capítulo 10 do Evangelho de São João. Nesse domingo, nós iremos ler do versículo 27 a 30. Esses versículos estão concentrados numa realidade, que o relacionamento entre o Cristo Bom Pastor e as ovelhas se dá através da fé. Ou seja, um versículo antes, Jesus disse aos fariseus que estavam lá e que não criam, que eles não eram suas ovelhas. E não eram suas ovelhas por uma razão muito básica e muito simples, porque eles não acreditavam, eles não tinham fé. E as minhas ovelhas são aquelas que creem, aquelas que têm fé. E é delas que eu cuido. E ninguém vai conseguir arrebatá-las da minha mão, ninguém vai tirá-las da minha mão, porque é isso que o Pai garante. Em suma, esse é o Evangelho desse domingo. Agora, o que é que isso significa espiritualmente na prática? Significa o seguinte, meus queridos, quando você rompe com o pecado e você vive da fé, você vive em estado de graça, você se colocou agora numa outra posição, você tem um outro status com relação a Deus, você entrou dentro da providência divina que cuida de você como a pupila dos seus olhos. Você agora é ovelha, ele é pastor, ele cuida de você. Cuidado, essa atenção de Deus, esse pastoreio de Deus não se dá da mesma forma com todos os seres humanos. Por quê? Porque as pessoas que não creem, as pessoas que vivem no pecado, elas recebem sim a providência divina, mas a providência divina para essas pessoas ela é genérica. Ou seja, Deus cuida delas, mas cuida de forma genérica e não de forma individual. Você vai dizer assim, mas por que Deus discrimina os pobrezinhos? Não é Deus quem as discrimina, são elas que se discriminaram, ou seja, elas não quiseram entrar no rebanho, não quiseram entrar nos cuidados de Deus. Então, é aqui que se dá aquela frase que São Paulo pronunciou e que parece tão desconcertante para alguns. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Atenção, não é que tudo contribui para o bem daqueles que Deus ama. Não. Atenção, não é o seguinte, Deus ama. Bom, amar Deus ama todo mundo, mas tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, quando você crê, quando você ouve a voz do pastor, se converte, entra no rebanho e corresponde ao seu amor amando, a partir dali você está debaixo da providência divina, ele cuida de você como a pupila dos seus olhos e então tudo contribui para o seu bem. Quem vive no pecado e na iniquidade, nem tudo contribui. Quando a pessoa vive na miséria do pecado e da cultura da morte, essa pessoa não está sendo cuidada por Deus com a providência do pastor. Mas quando nós ouvimos a sua voz, somos então de fato agraciados por essa providência. Então até mesmo as doenças, os sofrimentos, as dores, as frustrações, os fracassos, as perseguições, tudo, absolutamente tudo, irá contribuir para o seu bem. Saiba que Deus não irá permitir o mal, se desse mal Ele não puder tirar um bem maior. Ele cuida de você como a pupila dos seus olhos. Agora, para que você esteja debaixo desse pastoreio, o Evangelho já nos diz, é necessário ouvir a sua voz. Então, peça a Deus que livre você dos seus ouvidos moucos e que você finalmente ouça a palavra de Deus e mude de vida. Isso é o que é mais importante, que você esteja disposto a mudar. Assim você entrará debaixo do cuidado de Deus e da providência divina. Nesse domingo, somos chamados a rezar pelas vocações sacerdotais, pedindo a Deus Nosso Senhor que conceda à sua igreja numerosos, santos e generosos sacerdotes que sejam pastores, que nos deem a palavra de Deus, para que nós, ao ouvir a sua palavra, possamos ser ovelhas e sejamos cuidados como a pupila dos olhos desse pastor que se entregou por nós na cruz, nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você.